Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Diga Sim. O Diga Sim é um encontro de pessoas que vão passar para você o que é o otimismo, o que é uma vida transformada e o que é viver uma vida de verdade, aonde os desafios acontecem. Porém, não existe possibilidade de dar errado a partir do momento que você consegue olhar para dentro de você e acreditar que existe possibilidade e que sim, histórias verdadeiras estão acontecendo no nosso dia a dia. Diga sim pra você e pra mim. E eu trouxe aqui para você hoje um salmo, que é o Salmo 139, que ele diz o seguinte, presta atenção. Salmo 139, versículo 14, que fala assim: Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Sabe o que esse salmo está querendo dizer? Que Deus te criou para dar certo. Não existe possibilidade de você dar errado. Que dar certo é o maior projeto de Deus para sua vida. E tudo depende do quê? De você e de Deus. E agora eu tenho o prazer de apresentar a você a minha convidada, mais do que especial. Eu quero apresentar para você a Magda, que para mim é uma mulher que inspira, é uma mulher que disse alguns sims para a vida e que conseguiu transformar e modificar algumas histórias na caminhada dela. E hoje ela vai contar para a gente em primeira mão qual foi o maior sim que ela deu para a vida. Magda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Você, para mim, é uma inspiração. Eu vou falar isso olhando para você, porque você é uma mulher que, além de me inspirar, a sua história, ela não foi escrita por alguém, ela foi escrita por Deus. E Deus nos deu o presente de poder participar junto com você. Só quem caminha com você sabe exatamente quem que você é, não só para as pessoas que estão ao seu redor, para a sua família, mas quem a Magda é dentro da história da minha vida. Muito obrigada. Meu coração assim acelera. A gente segura a emoção porque a gente sabe que tem muita história para contar. E me fala, qual foi o seu primeiro sim? Sou eu quem agradece, Simone. Eu fico até emocionada, porque você é essa mulher que me Obrigada. inspira também. E o convite, eu fiquei tão honrada, né, com esse convite, muito feliz por estar aqui, começando esse programa tão importante, que pode abençoar a vida de muitas mulheres, vai abençoar a vida de muitas Amém. mulheres, de pessoas, né, que nos assistem. Te parabenizar pela Obrigada. iniciativa também, de promover esse programa, de promover esse encontro entre nós. É uma honra muito grande estar aqui com você. Magda, diga sim, você já sabe que é o nome do nosso programa. E agora eu quero saber qual foi o sim que você disse para a vida que mudou o rumo da sua história. Então, são vários sims, mas o que eu considero muito importante, que fez toda a diferença na minha vida, foi escolher Jesus. De caminhar com Ele. Eu fui criada no Evangelho, eu nasci e fui criada no Evangelho, mas a gente tem aquela parte na vida da gente, né, que afasta, que acha, né, que não precisa de Deus, Suficiente. somos suficientes, acha isso. Então, na minha já adolescência, me afastei um pouco e, quando jovem, eu decidi, né, servir ao Senhor, caminhar com Ele, e fez toda a diferença. A partir daí, fez toda a diferença na minha vida. Que coisa boa, né? Esse sim, talvez, é o sim que muitas pessoas precisam, porque a maior dificuldade, às vezes, é exatamente isso: fazer com que Jesus seja o centro. Deixar que Ele direcione, né, a nossa Isso, vida. exatamente. Ô Magda, agora me conta, como é que foi a sua infância? De onde veio a Magda? Quais são as suas raízes? Meus pais vieram da Bahia. O meu pai veio primeiro trabalhar na Uzi Minas. Então, aqui eu nasci, na querida cidade de Patinga. Aqui nós somos criados. Eu cresci no bairro Novo Cruzeiro, bem próximo ali do centro, né? E aqui eu construí a minha família, construí a minha carreira na nossa cidade de Patinga.
Fomos criados, né, num lar cristão. Meus pais aceitaram Jesus logo quando vieram aqui para Ipatinga. Fui criada na Igreja Assembleia de Deus e cresci ali no bairro Novo Cruzeiro, que é um bairro bem familiar, né? A gente brincava mesmo na rua, coisa que as crianças de hoje não fazem, né? Verdade. Brincava na rua. Minha mãe sempre no final do dia, depois de tomar o banho, arrumava a gente, levava todos os meninos, né, para a rua, e isso era muito comum. Parece que a gente tinha até mais tempo, né? Com certeza. Então a gente brincava de pique, de pique-esconde, pique-pega. É isso mesmo, brincadeiras na rua. Coisa que os nossos filhos hoje, né, nossos netos, né, Simone, Verdade. não conhecem. Não estão tendo Não essa tem a experiência. liberdade que nós tivemos de brincar na rua. Eu Verdade. cresci assim. Que delícia. Isso é muito bom. E como é que entrou o direito na sua vida? Como foi para você se tornar a doutora Magda? O direito é uma paixão, Ai, né? que Sempre legal. foi. Eu sempre quis, né, a advocacia. Porém, eu nem sonhava muito, porque era quase que impossível. As minhas condições, né, financeiras, eu não tinha possibilidade. Faculdade hoje é mais acessível, né? Mas antes não. A gente sempre falava que faculdade era coisa de rico, né? Principalmente da minha época, que saíam para fora, para estudar fora, e a gente não tinha condições. Então, eu estudei um pouco mais tarde, né? Eu já estava com 30 anos, e uma amiga, visitando a minha igreja, ela começou a falar de que ela ia prestar o vestibular, e conversando ali, eu falei, poxa, é minha paixão, eu queria muito. E ela que me incentivou. Uau. Estava bem próximo, né, de encerrar até as inscrições. E ela falou, olha, eu te empresto todo o material para você estudar para o vestibular. Ela fazia cursinho, né, estudou numa escola renomada e fazia cursinho, então ela me emprestava. Ela estudava durante o dia e eu estudava à noite. Nossa. Entregava o material para ela no dia seguinte. Mas aí eu fiz o vestibular e passei. Essa amiga também, começamos a estudar juntas. Ai, que legal. E o direito é realmente a minha paixão. Algumas coisas que eu vivenciei também, quando jovem, me levou a gostar também do direito, a querer e me direcionar para a área que eu atuo, que é o direito de família. Uau. Então, essas vivências, né, me levaram, desde o início da faculdade, tendenciaram para essa área do direito, que é o direito de família. Eu sempre atuei nessa área, direito de legal. família. Meu Deus, e é tão interessante porque, como você disse, né, na sua infância, algumas coisas que você viu te levou a tomar essa decisão. Sim, E mesmo você tendo todas as dificuldades, você disse sim. sim. Você teve coragem de dizer sim, sair da zona de conforto, caminhar em direção a um grande projeto, porque quem conhece a doutora Magda fez parte da diretoria da OAB de Ipatinga e causou um grande impacto, eu me lembro disso, e é muito interessante a gente ver, porque quando você disse sim para o seu projeto, você abriu um leque de oportunidade para outras mulheres que caminharam junto com você. Sim. E isso também a gente não pode deixar de falar, porque a mulher fazer direito, nós somos mulheres maduras. Na nossa época, era quase inviável. É verdade. Elas precisavam ser professoras. Eu lembro, é verdade. Na verdade, ô Simone, a gente nem precisava fazer faculdade, né? Se você terminasse, antes a gente falava segundo grau, se você terminasse o segundo grau, estava ok, né? Já era uma conquista e tanto. A faculdade realmente era um sonho, assim, bem distante, né, para a minha classe. E eu lembro de uma fala da minha mãe, quando eu decidi me inscrever, né, para o vestibular. Eu lembro que ela falou, nossa, mas é muito caro, né? A faculdade é muito cara. E tem uma tal da UAB que ninguém passa, é muito difícil de passar. Meu Deus. E, para a glória de Deus, eu passei na UAB antes mesmo de formar, Uau. no 10º período. Eu ainda estava, né, terminando, fiz a prova, né, no exame da ordem e passei antes mesmo de formar.
E então, assim, realmente, hoje a gente vê as mulheres, né, no mercado de trabalho se destacando à frente de grandes empresas, à frente do judiciário, né, na política, Sim, mas antes realmente era bem mais era difícil. um tabu, Nós né? fomos criadas ali para cuidar da casa, cuidar dos filhos, que também, né, não está O errado, é maior legal. projeto. É, é um privilégio até, Sim, né? A mulher que pode ficar uhum, em casa e cuidar, exatamente. né, da família, isso é muito bom. Mas eu sempre quis, desde novinha eu falava, eu quero trabalhar, eu quero, né, estudar, e hoje eu concilio, né? A gente vai estar falando um pouco sobre isso também, Sim. mas a gente concilia, né? Nós, mulheres modernas, o trabalho e a carreira, né, e a família. E é sucesso. Eu Sim, falo muito isso para as mulheres. As mulheres hoje, elas estão conseguindo ter sucesso fazendo a conciliação, sem peso. Isso é que é muito é importante, tirando verdade. todo o peso que o passado colocou e projetando num sucesso verdadeiro, sem medo de ser feliz. Ô Magda, e como foi o seu começo? Você foi contratada por algum escritório de advocacia? Você abriu o seu escritório? Como que foi o seu começo? Ó, essa pergunta é boa. Assim que eu me formei, durante toda a faculdade, eu tenho um amigo, né, que eu conheci na faculdade, Dr. Douglas, e assim que nós nos formamos, nós começamos a atuar. Para você ter uma ideia, Simone, eu já tinha clientes antes de abrir o meu primeiro escritório. Olha que legal. Então, assim, eu morava num apartamento no bairro Veneza, e esse apartamento ele tinha uma sala em L. Eu peguei uma parte dessa sala, fechei, a gente fechou, e eu comecei a atender lá, Que sem legal. placa, sem nada. É uma história assim muito divergente da maioria, né, dos advogados, do início da carreira da maioria dos advogados, porque todos falam da dificuldade do início. Sim. E eu sempre falo assim, Deus, em primeiro lugar, né, o cuidado dele. Eu comecei em casa, num apartamento, primeiro andar, sem placa nenhuma. E, para a glória de Deus, assim, deu certo. Que O legal. Douglas começou trabalhando comigo. Em pouco tempo, nós fomos convidados para atuar na API, né, que é uma instituição aqui em Patinga. E lá eu fiquei por 10 anos, Olha que atuando, legal. advogando. O Douglas também, esse amigo também. Então, viam clientes assim que a gente não dava conta. E eu, sempre atuando na área de família, eu precisava de alguém que cuidasse, né, das outras áreas. Família, para quem não sabe, né, divórcio, pensão alimentícia, inventários, toda essa área, guarda, né, Olha de que filhos. interessante. E então tinha as outras áreas do direito que eu não gostava de atuar. Então, inicialmente eu já tinha 2, 3 advogados trabalhando comigo. Que show. E aí foi necessário, né, sair desse espaço para um espaço maior, um espaço mais amplo, porque eu já tinha, né, outros advogados também trabalhando. Isso coisa assim de no máximo 1 ano e meio. Que ótimo. 1 ano e meio, 2 anos eu já estava saindo de casa para o meu primeiro espaço. Ótimo. Agora me conta, porque eu, como corretora de imóveis, a corretora que existe dentro de mim quer saber. Como que foi a tomada de decisão para a escolha desse ponto? O que que vocês olharam, né? Porque aí você já não estava mais sozinha. Aí você já tinha um grupo de advogados, inclusive, Dr. Douglas é uma pessoa fantástica, Ele né? é um Ele grande é, amigo. ele é fora da curva. Quem conhece ele sabe que o perfil de profissional que ele é de ser humano, Sim. né? Uma pessoa A muito gente tem que andar com pessoas alinhadas, né? Com necessário, os né? nossos valores, tem que ser, Necessário. não tem como ser Verdade. diferente. E agora conta aqui para essa corretora que vos fala, me conta como que foi a tomada de decisão de vocês para a escolha do ponto. Por quê? Porque quando a gente fala em escolha do ponto, as pessoas elas já colocam alguns parâmetros, né? Ah, eu quero localização, eu quero perto da avenida. Conta para mim como que foi essa sua tomada de decisão, para que ponto você foi e o que que foi decisivo para vocês escolherem esse ponto comercial. Então, hoje, normalmente, a gente faz um estudo de viabilidade, Aham. tem todo um critério, mas na época eu morava no bairro Veneza Uhum. e surgiu uma oportunidade de um espaço na Olha Avenida só. Macapá. Então, eu comecei ali.
O meu escritório ali era um apartamento inteiro, né? Já não era mais um pedaço de uma sala, Olha, que mas um fantástico. apartamento inteiro. E ali a gente começou já com placa, com tudo, né? Os colegas que me auxiliavam lá. Então, foi mais uma oportunidade mesmo. Excelente. A gente aproveitou essa oportunidade, o espaço que era muito bacana, o custo-benefício, né? Então, eu comecei ali mesmo, no bairro. Estava próximo de casa. Quando eu fiz essa mudança, a Sofia estava bem pequena, ela estava com 4, 6 meses, né, de vida. Então, era próximo até para dar uma assistência em casa, amamentá-la. Então, foi isso mesmo, a oportunidade. Que ótimo, né? Porque a oportunidade favorece a mente preparada. Você estava preparada, Sim. foi o seu sim para esse momento Quando, e quando deu a gente super tomou certo. essa decisão, como eu falei, né, foi em pouco tempo. Eu creio que até por causa da API mesmo, da instituição, que trouxe essa oportunidade para a gente. A gente atendia ali, era inicialmente dentro mesmo, né, na sede da API. Nós atendíamos uma vez por semana, né, eram 5 advogados, cada dia um. E trazia clientes, né? Foi tudo assim, o boca a boca mesmo, porque eu não tinha ninguém da área do direito, né, na minha família. Inicialmente, me ofereceram para trabalhar no escritório renomado, um advogado bastante conhecido, né, na nossa cidade, mas eu não quis. Eu queria fazer o meu nome. Eu Uau. queria, porque normalmente nesses grandes escritórios, o advogado ele trabalha ali por trás, mas o nome daquele advogado, né, do dono do escritório é que se destaca. Então, eu quis criar, né, a minha própria carreira, fazer o meu nome, e Fantástico. graças a Deus deu muito certo. Ótimo, perfeito isso. Mas e quem que te conduziu a tomar essa decisão aí por essa linha de raciocínio? Quem foi a pessoa que te impulsionou? Porque a gente sempre tem, né, alguém que nos dá um gás, que fala pra gente, vai lá, vai dar certo, faz acontecer. Quem foi essa pessoa que fez isso com você? Olha, eu creio que está no sangue, tá? É mesmo? Meu pai, inclusive, foi um dos primeiros corretores de imóveis aqui de Patinga. Ai, gente, olha, O revelação. O Cresce dele é 35 alguma coisa, É mesmo? é bem no início mesmo. Ele tem várias histórias aqui, né, da cidade, de imóveis que ele vendeu, Olha que em legal. todos os bairros. Depois eu vou te contar com mais detalhes sobre isso. Mas eu penso que teve essa influência do meu pai, um pouco da influência também do meu irmão, que, né, um empreendedor de muito sucesso também aqui na cidade, Que legal. e o meu marido, o Gilberto, ele é um empreendedor nato também. Ele tem a história, né, desde criança de empreender, de fabricar carrinhos, né, aqueles carrinhos de rolimã, Olha que rolimã que legal. fala, Aham. para vender para os amigos. Olha só. Então, assim, eu tive muito o apoio dele também. fantástico. Nós já estávamos juntos, né, nesse período, então ele que me motivou, que me incentivou, ele foi um dos que me incentivou a esse desafio, né, de sair daquele espaço ali de conforto, de comodidade ali. Eu estava, né, na minha casa. Para a mulher é muito mais fácil, né, você Claro. estar perto de casa. Então, ele que me motivou a sair, né, e crescer, aumentar o escritório. Tem muito dele também. Magda, você usou muito a palavra oportunidade. E a gente sabe, né, que a oportunidade, ela não só se cria, precisa acontecer de alguma forma. E Ipatinga hoje é a cidade das oportunidades. Sim. Né? Eu sou apaixonada. Eu falo que o título de Cidade Maravilhosa deveria ser de Ipatinga. Eu digo isso verdade. sempre, porque a gente que vem de fora, que é abraçado por essa cidade da maneira que é, meu Deus, a cidade maravilhosa tem nome E a como está Ipatinga. crescendo, né? De maneira fantástica e crescendo de forma saudável. Sim. Uma coisa que eu tenho dito também, não adianta só crescer, tem que crescer de maneira saudável. E hoje, Ipatinga tem um leque de oportunidades. E dentro da área comercial hoje, nós temos um empreendimento que tem se destacado, que é o Med Center.
O MedCenter que hoje é uma referência e eu sempre digo para todos os meus clientes, você quer fazer um investimento, você quer fazer adquirir um empreendimento, na planta você tem muito mais facilidade. O Sim. MedCenter, por exemplo, é um empreendimento 100% comercial. Ele está sendo, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, o MedCenter ele está sendo construído no Bom Retiro, que o vetor de crescimento do Bom Retiro hoje está incrível, porque o Horto já está saturado, é um bairro maravilhoso, mas o Bom Retiro hoje ele está recebendo esse empreendimento 100% comercial, vão ter lojas, mall, né, 2 andares só de lojas, restaurante, e vai estar pertinho ali do Márcio Cunha 2. Hoje nós temos ali salas comerciais, a partir de 30 metros quadrados, e você sabe que dependendo do tipo de empreendimento, tipo de comércio que a pessoa vai colocar, não precisa de um espaço muito grande, precisa de uma boa É verdade. localização. E o MedCenter é esse empreendimento que está numa boa localização, na planta, e é o tipo de empreendimento que você vai ter sucesso no financiamento, que é financiamento próprio. Eu não deixo de falar isso para nenhum cliente meu. A valorização de um empreendimento na planta, ele chega a ser de 40%. É verdade. E às vezes a pessoa deixa de perder de viver, né? Eu falo isso também, de viver essa oportunidade de adquirir o empreendimento na planta com o financiamento próprio e de ver a valorização. Você quer um empreendimento que vai ter rentabilidade? O imóvel na planta te dá. Você quer ter um empreendimento que vai te dar notoriedade? O MedCenter também te dá. Então, hoje, aqui na nossa região, Bom Retiro, vetor de crescimento real, e o MedCenter é hoje um dos melhores investimentos para quem está buscando fazer o que você fez. Entender a oportunidade e fazer com que ela se torne uma realidade. Simone, visionário esse cara, né? Sim. Que começou esse empreendimento. Eu soube que o hospital tá ampliando ali, né? A parte do bloco cirúrgico deles. Sim. Temos a faculdade ali, né? Sim. Bem próximo também. Projetos aí anunciados, né? Muitos. Do prefeito com relação ao bairro. Então, realmente, é aquela questão de aproveitar realmente a Exatamente. oportunidade, né? Exatamente. Eu sempre falo que o mundo é muito. A gente vive muito assim, aproveitar as oportunidades e tem que ter ousadia para isso. Né? A pessoa tem que ter ousadia. Tem que dizer sim, senão, né? Senão vem um e te engole. Exatamente. Né? Tem que aproveitar, sim. E uma coisa também é o FOP que está vindo para a nossa região. Sim. Gente, nós estamos recebendo, Ipatinga está recebendo a Universidade Federal de Ouro Preto dentro de um período muito curto. Sim. E o interessante é que a Universidade Federal de Ouro Preto vai ser instalada aqui no bairro Cidade Nobre. Nós estamos no bairro Cidade Nobre. É outro nesse bairro momento. também que está crescendo Fantástico. muito, verticalizando, né? Exatamente. E a UFOP vai colocar, o laboratório da UFOP vai ser no Bom Retiro. Olha, não sabia. Então ontem nós estive em atendimento no MedCenter, e essa é uma informação assim quentinha. A UFOP já está instalando, já está projetando para começar em fevereiro de 2026 o laboratório deles, só que no Bom Retiro. Então, ou seja, para quem está buscando empreender nesse momento na área comercial, o MedCenter é uma excelente oportunidade. E por que eu fiz esse merchan todo? Porque você falou de oportunidades. Então, quando a gente fala de oportunidades, cabe mostrar para as pessoas que lá atrás era bem mais complexo. Hoje nós temos um universo de oportunidades e nesse boom imobiliário que a nossa cidade está vivendo de maneira muito positiva. A facilidade hoje também da aquisição de um imóvel, de um financiamento. Isso. E a gente ficava muito focado também. Ipatinga existe pela Usiminas, né? É verdade, começou com Usiminas, mas hoje a gente tem 1000 empreendimentos, empresas aqui na região. Agora a nova 381 aqui pertinho da gente. Tudo isso assim melhora ainda mais, né? Verdade. Cresce ainda mais as oportunidades para nós ipatinguenses. Verdade. Né? E agora vamos mudar um pouquinho de assunto e me conta, como é conciliar casamento, empreendedorismo, filhos? Conta pra gente, como é isso? Hoje as mulheres estão à frente, né, de grandes empresas, de negócios, na política.
E comigo não é diferente. Eu não sou uma mulher maravilha, mas eu tenho toda uma rede de apoio. Eu tenho 3 filhas, sou casada, né, com Gilberto. Tenho 3 filhas. Jéssica é a minha filha mais velha, casada, me deu uma netinha. Ela é advogada como a mãe, mora em Vitória. A Rebeca, a minha filha do meio, é casada também, está morando em Belo Horizonte, é médica, ela é cirurgiã geral. E a Sofia, nossa caçulinha, mora com a gente, né? E eu procuro conciliar. A família, ela está em primeiro lugar, ela vem primeiro. Então, a gente precisa administrar isso. O tempo de qualidade com a família, com o marido. E eu tenho todo um suporte, claro, né, por trás. Eu tenho uma funcionária na minha casa há mais de 20 anos que me dá todo o suporte. Eu falo que ela já é propriedade minha, ela é da minha família, é uma grande amiga, a Edilene. Na empresa também, na clínica, eu tenho pessoas que me dão todo o suporte, excelentes profissionais, né? Que fazem realmente a diferença e me auxiliam. E eu gosto muito de ações sociais. Já faço isso há bastante tempo em algumas instituições. Estive também à frente do Conselho da Pessoa Idosa, que é uma bandeira que eu carrego. Eu estou conselheira da Pessoa Idosa de Patinga e represento a OAB no conselho. Então é isso, a gente tem que realmente conciliar. Sim. E a gestão de tempo, né, que é muito importante, gerir o tempo, administrar de uma forma, né, sábia, de como fazer toda essa função. E sempre olhando para a gente também, né? Tirando um tempo para se cuidar. É verdade. Eu procuro fazer isso pelo menos 3 vezes por semana. Ótimo. Tiro um tempinho para mim logo de manhã, logo cedo, para depois começar o dia e a carreira. Isso mesmo, a gente não consegue cuidar dos outros se a gente não cuidar da gente, né? Às vezes a gente tem muita facilidade para servir, mas a gente tem dificuldade para ser servido. Eu tenho trabalhado muito isso. Eu falo que, nossa, nós tivemos, às vezes, uma cultura que tentou imprimir isso, que é muito mais nobre quem serve do que... Então, às vezes, a gente acha que é dessa dificuldade de se assentar, de ser servido, de às vezes, até de ser mimado. Às vezes, a gente precisa desse momento, mas tem que ser um momento, não pode ser uma coisa... né, que se repete com muita constância, não. Porque senão também as pessoas não dão conta. É verdade. Às jeito. vezes a gente quer abraçar o mundo, né? Não Fazer dá. tudo ao mesmo tempo. Não dá. Mas eu tive câncer, né? Passei por todo esse processo Conta aí. um pouquinho pra gente, essa parte também é muito interessante. Então, eu fui diagnosticada com câncer de mama final de 2017, então todo o ano de 2018 eu fiz, né, todo o protocolo de tratamento, quimioterapia, radioterapia, cirurgias. E eu falei isso por causa da gestão do tempo. Sim. Antes, eu me cuidava, mas eu não priorizava. Né? Tirar um tempinho ali para uma prática de uma atividade física, repensar ali o que você come. Né? Então, obrigatoriamente... Hoje, né, eu tive que tirar esse tempinho para me cuidar. Né? Então, naquele período, eu tive que parar tudo. Eu atendia, na época, né, na API, estava no auge da carreira. Então, eu tive que parar tudo para passar por todo esse processo, para, né, todo o tratamento. Então, por que não a gente não administra esse tempo e tira esse tempinho para a gente? Antes, né? Para praticar uma atividade física. Né? Porque depois que acontece a enfermidade, você tem que parar. Sim. Você precisa. A minha rotina toda durante o ano de 2018 foi hospital. Era exame, cirurgia, tratamento. Eu precisei fazer isso. Eu via ao meu redor pessoas, várias, fazendo o que eu somente fazia. Cuidados, né, com a Sofia, acompanhando ela, a minha carreira, né, a minha profissão. E então, assim, por que não, antes disso, preventivamente, a gente não tira esse tempinho e não se cuida?
Exatamente. Eu aprendi muito com um amigo, o Charles, que é um grande amigo e que participa comigo também, né, na gestão da clínica. Ele fala muito disso, da gestão do tempo. E realmente é necessário. A Sim, gente consegue fazer muitas coisas se você gerir o seu tempo. exatamente. A gente fala às vezes assim, o dia precisava ter mais do que 24 horas. Não, 24 horas é o suficiente. É verdade. O que a gente Deus é precisa, perfeito, ele não aham, erra, né? o que nós precisamos é realmente fazer tudo dentro do seu tempo, como eles falam, né? Fracionar em 3 horas. 3 horas para trabalhar, 3 horas para descansar, desculpa, oito Eu não horas. sabia dessa. Tem uma regrinha, né? 8 horas para cada coisa. Só que a gente junta tudo, a gente quer trabalhar, descansar e divertir tudo junto, e quando vai ver, a gente não dá conta. É verdade. Magda, a rede social mostra tudo. A rede social hoje, ela na verdade é uma vitrine. E eu vi, né, que você já agora entra a corretora conversando com você. Dentro disso, como que foi a sua tomada de decisão para mudar para um condomínio? Uma casa maravilhosa, que também a gente sabe que é, é sonho, aconteceu, como aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, Simone, a casa eu nem sonhei com tanto, né? Mas quando nós decidimos, eu tinha uma casa, a gente decidiu vender, investir, no nosso negócio. E aí, quando a gente teve a oportunidade de comprar, né, um imóvel, nós rodamos Ipatinga. E é aquilo que você falou, Ipatinga está crescendo muito. Eu queria muito que fosse casa e não apartamento. Era um desejo meu e do meu marido, que fosse uma casa. E eu não conhecia aquele condomínio. Eu não conhecia nenhum, né, dos condomínios aqui no entorno de Ipatinga, que hoje tem vários. Então, a gente olhou aqui dentro da cidade, os condomínios daqui, imóveis, né, em alguns bairros que a gente gosta. E pronto, eu não gostei de nenhum, Gilberto também não gostou de nenhum. E aí teve essa oportunidade de construir. Eu pensava, nossa, mas que trabalho, né? A construção, a gente não tinha muito tempo de ficar ali acompanhando. E aí surgiu essa oportunidade também, né? De novo, falando Isso da é ótimo. oportunidade, de conhecer aquele condomínio. Um amigo do Gilberto falou para a gente do condomínio, nós fomos lá, nós já estávamos assim quase fechando um negócio aqui mesmo no bairro, no Cidade Nobre, e aí decidimos conhecer esse lugar, apaixonamos. Eu penso que isso é uma cultura hoje aqui em Ipatinga, sair as famílias, né, daqui de dentro e ocupar, né, migrar para esses condomínios. Sim. A gente vê muito isso em capitais, né, Belo Horizonte, São Paulo, às vezes moram até bem distantes da cidade, do trabalho, Sim. e a gente pensou muito nisso. O condomínio que a gente mora hoje, ele não é tão distante, né, bem Isso é pertinho. ótimo. 10 minutinhos a gente está no trabalho, Sofia está na escola, e tem a qualidade de vida, Isso né? é fantástico. É maravilhoso. Eu estou vivendo assim realmente um sonho, muito além do que eu sonhei, muito além. É um lugar assim, eu falo que ele nos acolhe, sabe? O bairro tem toda uma mata em volta, sabe? Dá uma diferença de clima, de temperatura, Sim. de Ipatinga lá, média de 4, 5 graus de diferença para menos, né? Então, assim, é maravilhoso. É um lugar que hoje as crianças podem viver o que a gente vivia, de brincar na Isso rua. é tudo de bom. A Sofia anda sozinha no bairro com Ai, as que amigas, delícia. brincam realmente na rua. Ela deixa, né, um pouco a tecnologia, o celular, e brinca na rua. Então, é essa oportunidade que a gente está dando para ela, para minha neta quando vem. Ah, isso é uma delícia. E é maravilhoso, assim. Eu super indico essa questão de morar, né, Ótimo distante isso. da cidade. Você sabe o tamanho do terreno? Porque isso é uma decisão também, às vezes, complexa, né? O terreno vai comportar aquilo que eu gostaria que tivesse. Você tem noção
por exemplo, quem idealizou o projeto de vocês? Conta pra gente um pouquinho, porque ter um bom parceiro para poder assumir essa responsabilidade de construir a realização de um sonho, porque eu não sei se você sabe, mas quando é feito uma pesquisa, a casa própria, ela está no topo do sonho de 90% das pessoas. Sim. Então, isso é uma realidade hoje na sua vida, e a gente sabe que pode ser uma realidade na vida de quem desejar. Porque tudo que precisa é ter quem vai idealizar esse projeto. Com Quem que foi o certeza. idealizador desse projeto de vocês? Olha, lá o terreno é uma média de 900 metros Ai, uma quadrados. medida maravilhosa. A área praticamente toda construída. Olha que legal. Nós pensamos em cada detalhe, Uhum. que fez toda a diferença também. A construtora, né, que acompanhou a gente. Isso é perfeito. Eu não tive, eu e Gilberto, né, preocupação nenhuma de ficar ali, né, em cima, acompanhando a obra. Tive profissionais da arquitetura também, 2 que me acompanhou e fez toda a diferença. Mas, assim, a gente viveu realmente um sonho. Eu que imaginava que a construção, né, seria uma coisa penosa, tão difícil, foi um sonho. A gente sentava com as meninas para planejar o Olha que que seria, legal. como seria. Elas participaram também, né, de todos os detalhes. Tudo foi muito pensado Isso é perfeito. para atender a gente. O que a gente gosta de fazer juntos, sabe? E aí a gente foi pensando em tudo ali. E aquela coisa de quebra a parede, não, agora melhor não, vamos levantar, vamos fazer isso. Foi, assim, maravilhosa a experiência de construir. Ah, isso E é de muito bom. construir esse sonho, né, junto, em família. Isso é Todos fantástico. opinando, né, direcionando ali como que seria. E os bons profissionais, com certeza, Não, faz fizeram toda a toda diferença. a diferença para que tudo acontecesse ali, daquele jeitinho, né, que ficou. Para gente que está no ramo imobiliário assim, a sua casa hoje é uma das referências na nossa cidade. Ai, que Para a bom. nossa região, quando a gente fala em casa de alto padrão, a sua casa preenche todos os requisitos que um alto padrão necessita para ser chamada de casa de alto padrão. Então, E parabéns. curioso, Simone, que a gente não pensava assim, naquela dimensão toda, de fazer daquela forma, aquele tamanho. O sonho a gente vai construindo mesmo, então vai acontecendo. A gente amplia o ambiente, abre mão de um e amplia o outro, de acordo com a necessidade mesmo, né, da Isso é família. ser família. Foi muito assim, não foi, a gente não pensava. Até eu, né? A gente surpreendeu quando viu, nossa, isso tudo, porque realmente a gente não imaginava, né, que vai ser desse tamanho, que vai ser dessa forma. Foi realmente acontecendo. Você falou que você teve aí 2 arquitetas que trabalharam de forma conjunta. Quem foram essas arquitetas? Olha, inicialmente o Flávio Zamo, ele Ai, trabalhou com a maravilhoso. gente, ele é maravilhoso. A parte de uma elegância, Ele né? é. A Ele é um parte gentleman. estrutural, ele participou com a gente, me auxiliou demais. Algumas ideias ali que ele teve que fez toda a diferença também no projeto, né? E depois a Kelly Carvalho. Não foi em conjunto, né? Mas um casou com o outro. Ai, que perfeito. Aí a Kelly Carvalho, ela também me deu um suporte muito bacana ali e finalizou, né, o projeto. E tive também a D3D, né, que é o Derson, que fez toda a obra lá. Ele Executou, né? começou do início ali até o final. Um excelente profissional. Ele tem O muita Derson, experiência, ele né? muito correto, Isso é sabe? bom. Muito certinho com tudo. Nós chegamos a passar até 30 dias sem ir na obra. Uau. Falta de tempo mesmo, eu, Gilberto. Então, a gente chegava lá, estava tudo, sabe, tranquilo. Toda a obra ocorreu de forma tranquila, sem, né, nenhum problema, nenhum acidente, nada. A gente chegava lá, era uma calmaria, a equipe dele, uma paz, sabe? Um Ai, que ambiente tudo. assim bem diferente mesmo. Ótimo isso. Então, os 3 fizeram a diferença ali Ai, pra que gente. ótimo. É muito interessante, porque eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei, porque eu conheço o perfil de vocês, de investidor, de visionários, mas eu quero ouvir de você.
como que foi para vocês começar a trabalhar, não, né? A investir no ramo imobiliário e por onde vocês começaram? Qual foi o primeiro empreendimento para investimento que vocês falaram assim, ó, isso aqui vale a pena investir? Ô, Simone, na verdade, o primeiro imóvel, né, que a gente comprou foi para a nossa casa mesmo, né, para morar. Mas a gente transformou ele, vendemos na época, né, e injetamos no nosso negócio. Então, a partir daí é que foram surgindo as outras oportunidades, né? De novo, a A oportunidade. oportunidade. E aí a gente fez algumas aquisições, pensando já, né, hoje é cultura, né? Na Sim. verdade, é cultura a questão do imóvel, né? De você investir em imóvel. Hoje tem mudado um pouco isso, outros tipos de investimentos mais ousados, mas o imóvel, isso é tradição. Sim. A gente sabe que não tem erro e é Não mais tem. seguro, né? Exatamente. Então, a gente fez algumas aquisições na planta também, de apartamentos na planta, lotes, tudo isso depois do nosso projeto empresa, né? Isso é muito Porque bom. a gente realmente começamos do zero, eu e ele, o nosso negócio. Então, as coisas foram acontecendo, Deus foi abençoando, ele ama o que ele faz, faz com muita maestria, é apaixonado mesmo, né, com o negócio dele. Então, Deus foi abençoando, as coisas foram acontecendo e deu essa oportunidade da gente investir em alguns imóveis. Isso é muito bom. Eu converso bastante com o Gilberto a respeito disso, né? Porque igual eu falo para ele, eu falo, o investimento, a gente sempre cresceu ouvindo, né? Quem compra terra não erra. E só que antigamente também comprar terra e não errar era um processo diferente do que é hoje. O processo hoje, você tem o ramo corretagem, ele foi legalizado, né? Como você vem da área de direito, você sabe que é uma coisa Sim. que foi legalizada não faz muito tempo, é uma profissão nova, não é uma aventura, é uma profissão. Eu bato muito nessa tecla com outros corretores por causa de comportamento. E uma coisa que eu falo demais, quem compra terra não erra. Mas onde você está comprando essa terra? Sim. Quanto de valorização ela vai ter? Tem que O ser que você pensado. está buscando nela? Você está construindo o quê? Você quer construir patrimônio ou você quer fazer o seu dinheiro girar? Você está querendo que tenha valorização de quanto para a gente poder estar orientando? Dentro do perfil investidor, o Gilberto ele tem um feeling muito bom. Então, quando a gente conversa, quando eu tiro alguma dúvida com ele sobre qualquer coisa que a gente dentro do ramo imobiliário, eu acho interessante ele falar isso. Ele fala, não, isso aqui não está dentro do meu radar. Ele pensa lá na frente. Mas dentro do meu radar, se tiver uma possibilidade tal, você me procura. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, quando a pessoa acha que é para investir, ela precisa de muito. Hoje, no ramo, aqui na nossa região, nós temos apartamento estúdio, que é uma tendência. É verdade. É uma tendência maravilhosa para a nossa região. E o apartamento estúdio, eu tenho falado isso muito com os amigos. Eu tenho atendido muitos amigos que nunca fizeram investimento. E eu falo com eles, eu falo, vamos começar por alguma É coisa. uma boa oportunidade para começar, Uma né? boa oportunidade conservadora. Porque o empreendimento, ele vai te dar a rentabilidade, ele vai escalonar para você também, dentro do produto que você está buscando, quanto você quer de retorno, e depois é que você vai ver. Então, trabalhar dentro do perfil na planta, hoje, continua sendo, apesar de ser um investimento conservador, que as pessoas falam assim, eu gosto de arriscar nas moedas, nisso, naquilo, investir em coisas mais soltas. O empreendimento, ele continua sendo algo que não tem como errar. Eu sou mais conservadora, Gilberto também. Nós temos esse perfil mais conservador. Mas eu tenho uma admiração muito grande por ele. Eu falo que ele não desliga, sabe? Se a gente está viajando, por exemplo, por onde ele passa, ele vê alguma coisa, ele tem uma ideia. Olha que legal. Sabe? Chega nos lugares, ele sempre observa o que tem naquele lugar, o que movimenta aquilo ali.
ele enxerga muito isso, Isso é sabe? muito bom. Ele vai assim muito além. Eu fico impressionada com ele. E o bom é que ele vai e te leva, né? Ele tem a visão e ele carrega você junto com a visão. Isso é perfeito. A gente pensa, sempre conversa, né? Ele tem uma ideia, a gente sempre conversa, pensa sobre aquilo, se realmente, né, é importante ou não investir. E o importante da planta, eu vejo do imóvel na planta, é a facilidade mesmo do negócio. Exatamente. Porque às vezes você dá uma entrada, consegue um parcelamento, Exatamente. é só depois de pronto que você vai investir mais, né? Exatamente. E aí já próximo de uma oportunidade de venda também, se for o Exatamente. caso, né? Então é um negócio realmente que é bastante interessante. Ô, Magda, eu vou aproveitar porque eu estou diante de uma mulher visionária que representa um casal de investidores e que investe em bons produtos. Hoje, na nossa região, nós temos no Horto o Summit Tower, que é um home resort. Olha. Então, ele tem, só de área de lazer, ele tem 2.000 metros. Olha que bacana. E uma das coisas que me encantou no dia que eu fui conhecer o empreendimento, ele é cercado pela natureza. Ele está dentro de uma área de mata de preservação ambiental. Ele vai ter dentro do espaço do condomínio, que vai ser um condomínio fechado, ele vai ter uma área de caminhada, aonde vai ser construída pela construtora. Outra coisa também que me chamou muita atenção e que eu achei que eles foram bastante visionários, que a WE fez o quê? Ela colocou 2 saunas. Hoje, geralmente, o que o condomínio oferece? Uma sauna e eles alternam masculino e feminino. Eles fizeram um projeto de sauna masculina e sauna feminina. São 2 saunas que estão completamente independentes, com uma área de spa, que eu falei para eles, eu falei aqui, facinho de morar nesse empreendimento. Então, hoje, o Summit Tower, ele tem o quê? Ele tem tudo que uma família precisa, tudo que uma família busca. Tem a área verde, que eu sei que muitas pessoas prezam por isso. Está muito perto, né? Está ali no Hoje Horto. todo mundo preza por isso, né, Preza, Simone? não, a área verde é necessário. Qualidade de vida é muito Exatamente. importante. Exatamente. Ipatinga está uma cidade, é uma cidade pequena com cara de grande, Sim, né? Trânsito já fluindo. Exatamente. Então, assim, é um privilégio você poder morar num lugar assim. Exatamente. E eles vão trabalhar essa questão da linha da trilha ecológica, Que a bacana. questão os apartamentos vão ser apartamentos que você pode, como ele está na planta, tem apartamento que dá para fazer modificação. Sim. Então, assim, o Summit Tower hoje, ele é uma referência de condomínio fechado, de home resort dentro da nossa Que cidade. bacana. Então, hoje, para quem está buscando investir, ele está na planta, começando agora, financiamento próprio, tudo que uma pessoa Isso no precisa. Horto. No Horto. Olha, Depois eu vou te dentro da apresentar cidade. melhor. Ô Magda, nós já falamos aqui de diversos empreendimentos e eu vou falar de mais um empreendimento. Só que agora eu quero falar sobre a sua clínica. Como é que surgiu? Porque advogada, mãe, visionária, investidora, como que de repente surge a clínica? Conta pra gente de onde veio essa ideia. Essa é uma excelente pergunta. Simone, imagina que eu já fiquei 2 anos esperando por um exame. Ultrassom, um exame simples. Fui usuária do SUS, não tinha plano de saúde e fiquei por 2 anos esperando um exame. Então, quando surgiu a oportunidade também da AME, um colega falou para a gente e a gente queria promover saúde através de um projeto maior, que era o cartão de benefícios. Porém, a gente queria não delegar esse atendimento para um terceiro, para uma clínica terceirizada. Nós pensamos, por que não a gente ter a nossa clínica para poder oferecer a saúde para as pessoas? Pessoas que não têm convênio, ou mesmo aquelas que têm, mas que tem que esperar. Sim. Né? Porque hoje a gente tem convênios aqui que esse exame que eu esperei no SUS, você espera pelo convênio. Uau. Existe a demora, né, de conseguir a agenda. Então, nós pensamos, por que não? Com o nosso espaço, a clínica nossa, a gente consegue oferecer um atendimento de qualidade e com essa proposta, sabe, do acesso à saúde. Uau. Pensando muito nisso, no acesso à saúde.
Então, surgiu aí a Clínica AME. Através dela, a gente consegue oferecer atendimento de qualidade, atendimento médico especializado, diversos exames, né, como ultrassom, raio-x, Uau, que maravilha. laboratório. Hoje, o nosso laboratório, nós temos mais 2 unidades, né, de posto de coleta no bairro Limoeiro, no bairro Veneza, Olha mas só. a sede é o bairro Ideal. E como ali. foi a escolha para ser no bairro Ideal? Como que foi essa escolha de vocês? Foi uma ação conjunta, porque o bairro oferece um trânsito rápido, está perto da BR? Sim, Como foi? essa facilidade. Nós começamos a AME no bairro Veneza, é onde ela já existia. Mas, quando surgiu esse imóvel no bairro Ideal, nós pensamos justamente nisso, a facilidade de trânsito ali, próximo da BR, nós pensamos em tudo isso. Deslocamento, né, porque a AME ela tem um atendimento de urgência. Sim, A gente legal. tem esse atendimento, só que é de baixo risco. Então, se tiver qualquer outra intercorrência, a gente consegue transferir, né, encaminhar esse paciente para o hospital, para a UPA. Então, tem essa facilidade ali de acesso, de estacionamento. O bairro Ideal ali é um bairro de idosos também, né? Muitos idosos. Então a gente pensou assim em vários detalhes, né? Perfeito. Critérios ali que a gente colocou. E é um imóvel onde já funcionava a fundação. Ai, que ótimo. Uma unidade, né, do Hospital Massucunha. Então já tinha essa A referência. estrutura, então, já estava montada. Fizemos bastante adequações nela, adequações, né, para o nosso negócio, mas já tinha assim uma estrutura e as pessoas já conheciam ali como clínica. Sim. Era um ponto, né, de exames ali da unidade, uma das unidades do Mascunha. Ai, que show. Então nós pensamos nisso, sabe? E com essa proposta mesmo, com essa visão, missão de atender a população de uma forma mais eficaz, atendimento, né, de qualidade, mais rápido. Ótimo. Pensamos muito nisso. Então, ali a gente atende todas as classes, tá? A AME não tem esse diferencial. E, da mesma forma, com o mesmo atendimento, esse cartão de benefícios, ele proporciona Perfeito. esse acesso à saúde, né, de uma forma rápida, com qualidade. E, então, a gente consegue assim, promover isso para a população de Ipatinga. Show. E não só Ipatinga, né? Nós atendemos diversos municípios aqui no entorno de Ipatinga. Não só nossa cidade, mas no entorno de Ipatinga. É muita coisa, né, Magda? É muita coisa, gente. Mas e aí? verdade. Quais são os próximos sims da Magda? Quais são os projetos para o futuro? Nós temos, sim, projetos de ampliação, tanto da clínica quanto do cartão de benefícios, projetos, alguns deles, né, para um futuro bem próximo, já está no forno, Olha. já estamos trabalhando. E é isso, cada vez mais poder oferecer e servir, né, a população de Ipatinga através do atendimento médico de qualidade. Nós pretendemos, sim, ampliar, levar para outros bairros, né, trazer essa proximidade, né, da clínica com a população. Magda, eu quero te agradecer. Quero desejar a você toda sorte de bênçãos do Senhor. Amém. E dizer que eu acredito sim que cada projeto que o Senhor confiou a você é porque você foi habilitada para poder estar realizando. Então, continue caminhando. Muito obrigada, né, por aceitar o meu convite, por dizer sim ao meu convite, de estar aqui contando da sua experiência. E eu acredito muito que todas as pessoas que têm caminhado junto com você, elas vão também desfrutar da bênção que o Senhor depositou, confiou para que você pudesse estar administrando aí, gerindo dentro desse tempo que você está construindo toda essa história maravilhosa. E eu quero te pedir, deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas, alguns homens e mulheres, que às vezes estão até desmotivados, sem saber o que fazer. Eu sei que você sabe o caminho. Então, deixa para a gente uma mensagem. Simone, sou eu quem agradece a oportunidade. Muito bom esse tempo aqui com você. É muito gratificante. Fiquei muito honrada mesmo por ter sido convidada, né, por você.
Espero ter contribuído. E a minha mensagem, né, para todos que estão nos ouvindo é não desistir dos sonhos. É claro que a gente precisa estar alinhado, né, com os sonhos de Deus. E é o que eu e meu marido fazemos. É tudo na direção dele, né, através dele que tudo acontece. Nós queremos ser canal de bênção, nós somos mordomos, né, dele. Então, tudo que ele coloca na nossa mão, a gente saber administrar de forma sábia, abençoando as outras pessoas. Então, é o que a gente procura fazer. Então, meu recado para você é esse: não deixe de sonhar, esteja alinhada, né, com os propósitos, com a vontade de Deus e faça acontecer, né, porque não tem como dar errado. Se você coloca, né, diante do Senhor, não tem como os negócios darem errado. E priorizar a família sempre, o cuidado, né, com a família, sempre em primeiro lugar. Muito obrigada. Obrigada. Deus te abençoe. E para você que ficou até agora, muito obrigada pelo seu sim. Eu tenho certeza que você aprendeu muito com a história da Magda e eu tenho certeza que você vai conseguir praticar o que você aprendeu. E aguarde, se inscreva no nosso canal, porque muitos convidados que ainda vão dizer sim estarão passando por aqui para você assistir. Até o próximo episódio. Diga sim pra você.